Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Alberto Veras e vocês estão acompanhando o curso de Direito Minerário. O conteúdo desta aula de hoje está em seu e-book número 2. Neste momento do curso, vamos tratar dos princípios de direito minerário. E, como sempre, vamos começar pela ideia geral, para então abordar as questões mais específicas. A primeira pergunta, naturalmente, é: o que é princípio? No cotidiano, princípio é o começo. Quando se estuda algo, o princípio é a causa primária de um determinado acontecimento ou fenômeno, ou o conjunto de normas ou padrões de conduta a serem seguidos por uma pessoa ou instituição. No campo das ciências jurídicas, os princípios são orientações de caráter obrigatório que delimitam o campo de atuação e a interpretação das normas. No direito minerário, os princípios podem ser estudados sobre duas perspectivas. A primeira é mais ampla, de caráter geral, e a segunda, mais específica. Os princípios gerais são aqueles relativos à atividade estatal e estão ligados ao direito administrativo, e são estes que vamos estudar neste primeiro momento. Os princípios gerais que regem a administração estão listados pelo artigo 37 da Constituição Federal e são os seguintes: a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios podem ser memorizados por aquele popular macete que reúne a primeira letra de cada um deles, LIMP. Mas por que razão a atividade de mineração deve observar tais princípios? Essa obrigação nasce do fato de que a União é a proprietária dos recursos minerais conforme a Constituição Federal. Assim, as regras que obrigam a administração pública também se estendem aos tratamentos dos recursos minerais. Vale lembrar que nenhum princípio é mais importante do que o outro e que nenhum deles será absoluto. A sua aplicação deve ser ponderada e considerar a situação real dos casos concretos. O princípio da legalidade determina que apenas a lei pode introduzir inovações que criem direitos e obrigações e que a administração pública só pode praticar as condutas autorizadas em lei. O princípio da impessoalidade se refere ao dever de imparcialidade da atuação da administração pública, que deve agir de modo a evitar discriminações e privilégios e atuar no interesse da sociedade como um todo. Ou seja, o ente público não pode ter favoritos e nem desgostar de ninguém, devendo seguir o regramento e não as inclinações pessoais de seus agentes. O princípio da moralidade administrativa estabelece que os atos da administração pública devem estar de acordo com os princípios da ética, do decoro, da probidade e da boa-fé, e esses elementos são um requisito de validade dos atos jurídicos. Se o ato for cometido de má-fé, não será válido. A conduta de boa-fé se mostra especialmente importante quando o assunto é a atividade minerária, em razão da sua importância estratégica para o desenvolvimento do país. O princípio da publicidade trata do acesso às informações relativas às atividades públicas, a sua adequação às normas estabelecidas e a manutenção da transparência das condutas administrativas. Atenção! Na atividade minerária, às vezes, excepcionalmente, a publicidade pode ser mitigada conforme a lei. O princípio da eficiência é fruto da reforma administrativa pela qual o Estado brasileiro passou na década de 1990. Significa que a atuação da administração pública deve produzir resultado de modo rápido e preciso, evitando desperdícios e sendo produtiva. Também são princípios gerais aplicáveis ao direito minerário os princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório. De acordo com o princípio do devido processo legal, são garantidas condições mínimas para o desenvolvimento do processo que devem ser observadas para que este resulte válido, eficaz e completo. Já o princípio do contraditório, por sua vez, refere-se à possibilidade de oposição dos respectivos argumentos pelos litigantes. Concluímos o tema dos princípios gerais, observando que também são aplicáveis ao direito minerário os supraprincípios de direito administrativos, que abrange a supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público. Na nossa próxima aula, estudaremos os princípios próprios do direito minerário. Até a próxima!